A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, e os demais evangélicos que veem este vídeo, né? A saudação com a paz do Senhor. Nesta série, nós estamos focando em conceitos falsos passados por meio de linguagem subliminar. O que é uma linguagem subliminar ou uma mensagem subliminar? São mensagens passadas por meio de rádio, televisão, e no caso em questão aqui, no que estamos tratando, são nas pregações de púlpito dos nossos ministros, né? Que não pregam a Bíblia, e nem o que a Bíblia ensina, né? Há 50 anos eles vêm pregando que a palavra de Deus não está na Bíblia, na Escritura Sagrada. A palavra de Deus está na boca deles, né? Veja qual é a nossa doutrina. A nossa doutrina, lá no final do nosso cenário, diz: nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos-la como a infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. A Bíblia, ela é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Agora, presta atenção, não é a boca do homem, não é a boca do comedor de feijão que a nossa doutrina diz que é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. A nossa única e perfeita guia de fé e conduta deve ser o que a Bíblia ensina, não o que fala o homem nas tribunas. Você deve guiar-se pelo que a Bíblia diz, não por aquilo que fala a boca do ancião. A revelação, a Bíblia, Deus revelou para nós a sua vontade dentro das Escrituras Sagradas para não sermos enganados pelos homens, falsos profetas. E passaram ao longo dos anos um processo de mensagem subliminar, desqualificando a Bíblia como uma infalível palavra de Deus, contrariando a nossa doutrina que diz que a Escritura Sagrada é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta, né? Muito bem. Então, nesse esforço, nesse afã, eles passaram uma série de conceitos falsos por meio de linguagem subliminar. O apóstolo Pedro profetizou. Leia em 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. Diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então veja, introduzirão encobertamente, quer dizer, bem escondidinho. De que maneira? Por meio de reuniões secretas, essas reuniões secretas lá do braço, listas secretas de ensinamentos e mensagens subliminares. É desta maneira que estes homens perverteram as nossas doutrinas. Então, são crenças generalizadas que o povo inteirinho acredita, o Brasil e o exterior, e você não acha uma linha escrita. Então, de onde vinham esses conceitos, onde toda a Irmandade é unânime em acreditar? Por meio de linguagem subliminar. São mensagens embutidas nas pregações dos cultos e vão manipulando a mente das pessoas, né? Manipulando a mente das pessoas. E a pessoa, como eles tiraram a Bíblia do centro da atenção da igreja, não há um estudo bíblico, não há um ensino bíblico, né? As pessoas estão incapacitadas de separar aquilo que é verdadeiro do que é falso. A Bíblia, a revelação da palavra, a Bíblia, a Escritura Sagrada, a revelação da palavra exatamente para não sermos vítimas de falsos profetas e enganadores, né? São muitas as profecias nas Escrituras que nos adverte sobre os falsos profetas dos últimos dias. Eu separei essas 8 profecias. Examine e veja que a característica do falso profeta, a primeira delas é a apostasia das doutrinas originais, das suas crenças. Esse é o primeiro sinal, e é o que está acontecendo em nosso meio. Então, um dos falsos conceitos é nivelar o povo evangélico pelo pior nível. Pode observar nos meus vídeos, vocês vão encontrar comentário onde o sujeito procura defender a congregação, fazendo o quê? Apontando o erro dos outros, o defeito e os pecados de outras denominações evangélicas, né? Condenando aí
as roupas curtas, né? A maneira como as mulheres se vestem, o retetê, o pessoal que pula nos cultos e gritos, e essa pedição de dinheiro que não acaba nunca, né? O mau uso desse dinheiro. Então eles nivelam todos pelo pior exemplo. E não é verdade, não é verdade. Tá? Na seara evangélica, nas igrejas evangélicas, muita gente séria, muita gente responsável. Como na congregação também tem anciães, cooperadores, diáconos, homens admiráveis, pessoas respeitáveis, que eu amo e tenho um grande apreço. Não é porque eu faço esses vídeos metendo o cacete aí no que está errado, que eu ignoro que existem pessoas idôneas, sérias, responsáveis, direitas no ministério da congregação. Mas a nossa Irmandade não consegue ver isso, porque sacaram das pessoas o senso crítico e a capacidade de análise, tornando estas pessoas alienadas, dominadas por homens falsos, impostores, apóstatas das nossas verdadeiras doutrinas. Então o vídeo que você vai ver agora é de uma comunidade cristã, uma missão, homens e mulheres voltados para levar o evangelho a índios, a alcançar índios no meio da mata. Mas não é somente o trabalho de evangelização, não. Entram na nação, no meio da nação indígena, evidentemente que falam uma língua estranha, diferente, vão aprender a língua destes índios, vão organizar a gramática, vão organizar o dicionário e vão começar a fazer a tradução do Novo Testamento para a língua deles. E nesses esforços, durante esse trabalho, eles vão começando a anunciar o Evangelho para estes índios e a ensiná-los a ler e escrever em suas próprias línguas, com o objetivo de estabelecer uma igreja indígena, onde esta comunidade cristã indígena seja liderada pelos próprios índios, que vão assumir a tribuna, abrir o Novo Testamento na língua deles, exortar na língua deles, e ainda vão entrar pela mata, alcançar outras nações indígenas, o que é uma coisa que, para eles, é muito fácil, porque eles estão dentro do ambiente deles. Já para um homem, para a gente aqui, da civilização, já para entrar na mata e alcançar outras nações indígenas é um esforço gigantesco. Então, esta missão, chamada Novas Tribos do Brasil, né, é uma missão internacional. O nome dela em inglês é New Tribes Mission. Tá? E eu vou apresentar o vídeo deles aqui agora, para que vocês conheçam, né, esse trabalho que é um trabalho precioso, homens e mulheres, na obediência do mandamento do Senhor Jesus, ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Estão se dedicando a levar a palavra de Deus aonde ninguém quer ir. Ninguém quer ir, que é no meio do mato, e lá atrás daquele índio, sentar-se ao lado dele e falar do amor de Deus. Então veja o trabalho destes irmãos. E aquele? Não. A Missão Novas Tribos do Brasil é uma organização dedicada à evangelização dos povos tribais ao redor do Brasil e em 4 países da África. O desejo de efetuar esta tarefa nasceu no coração de missionários estrangeiros e brasileiros nos anos 50. Verdadeiramente, nas décadas seguintes, aquele desejo levaria os servos de Deus até os confins da terra. Desde os primeiros esforços de algumas pessoas para estabelecer contato com povos tribais não alcançados, a Missão Novas Tribos do Brasil tem crescido, até o ponto de ser hoje uma organização de mais de 500 missionários, unidos no desejo de dar a cada pessoa indígena a oportunidade de ouvir e responder ao Evangelho.
Os ambientes em que os povos tribais vivem são muito variados, assim como o nosso país. Desde o paraíso da selva ao sertão nordestino, dos vilarejos à beira-mar aos morros das terras do Guarani, a Missão Novas Tribos do Brasil trabalha para evangelizá-los em qualquer lugar onde possam ser encontrados. Embora no Brasil tenha sido moda ver povos tribais como parte das maravilhas naturais que nos rodeiam, o mandamento de Deus, que diz: "Ide e pregai a toda criatura", nos compele a perceber que mais de 360 mil pessoas tribais precisam de salvação como nós. Romanos 10:14 serve como guia para mostrar como os missionários da Missão Novas Tribos do Brasil prosseguem no alvo da evangelização tribal. Para que uma pessoa indígena possa ouvir a mensagem da salvação, é preciso que alguém fale a sua língua para poder comunicar essa verdade. A maioria dos povos tribais com quem a Missão Novas Tribos do Brasil trabalha tem sua própria cosmovisão, língua e cultura. Mesmo que alguns grupos falem o português, seu entendimento é limitado quando o Evangelho é apresentado sem conceitos conhecidos. Atualmente, a Missão Novas Tribos do Brasil trabalha com 48 grupos, dos 257 que existem no Brasil. Há muito para ser feito ainda. Em alguns dos trabalhos, o processo de evangelização está bem estabelecido, com igreja nativa conduzida por pessoas indígenas. Em outros, ainda está começando. Todas as equipes têm o mesmo alvo: entender bem a cultura e começar o ensino compatível a ela, usando palavras e ideias conhecidas. A Missão Novas Tribos do Brasil usa o método de ensino bíblico cronológico no processo evangelístico. Começando em Gênesis, é dado um bom conhecimento do próprio Deus e de Jesus. Dessa maneira, as pessoas poderão ter uma experiência verdadeira de salvação, em vez de simplesmente adicionar fatos bíblicos aos seus conceitos religiosos. Talvez você esteja se perguntando: qual tipo de pessoa se envolveria nesse tipo de evangelização? Qual tipo de pessoa trocaria seu carro por uma canoa? Quem se disporia a comer mingau de banana com pó de osso humano? O que é que leva uma pessoa a escolher viver no meio de animais ferozes, em vez de visitar o zoológico? Na verdade, os missionários da Missão Novas Tribos do Brasil são gente como você. São crentes, desafiados a fazer parte do objetivo de alcançar o mundo para Cristo. Esses missionários têm caminhado pela fé, pedindo a Deus para usá-los a fim de ver homens, mulheres e crianças tribais conhecendo a Deus. Porém, isso exige mais do que uma boa disposição de evangelizar povos tribais. Exige um bom treinamento. O Instituto Bíblico Peniel existe há 47 anos e tem preparado homens e mulheres comprometidos com Deus para a evangelização de povos não alcançados. A Missão Novas Tribos do Brasil oferece 5 anos de treinamento específico de obreiros para esse trabalho de evangelização. Nossos 2 institutos bíblicos, em Minas Gerais e Pernambuco, oferecem aos estudantes as verdades fundamentais necessárias para que possam ser efetivos cristãos e missionários. Bem, no próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho mais do trabalho desta missão e também os resultados que eles já conquistaram, eles já conseguiram. Em termos de igrejas indígenas cristãs lideradas pelos próprios índios, e também o trabalho da versão do Novo Testamento para a língua indígena. Vamos apresentar esses resultados no próximo vídeo. Me aguarde!